Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo, nós vamos aprender a fazer operações matemáticas no Python 3. Então, vamos lá. Eu vou vir aqui no iniciar, digitar Python, vou abrir o idle. Então vamos lá, vamos começar do básico. A primeira, mais simples possível, é a de somar. Então, se eu quiser somar, eu posso simplesmente usar o sinal de mais. Então, por exemplo, 3 mais 5. 3 mais 5 é 8, certo? Eu também posso chamar uma variável para ter o valor de 3. Por exemplo, eu posso falar A igual a 3, B igual a 5. Então, eu posso fazer também A mais B, que vai ser 8. Ótimo. Mesma coisa, o contrário de somar é subtrair. Então, 3 menos 5. E também A menos B. Correto? Multiplicar. 5 asterisco 3. Aqui no Python, para multiplicar, a gente usa o asterisco, não é o x, tá bom? Então, 5 vezes 3, 15. A vezes B, 15 também. E dividir. Vamos lá. 5 dividido por 3. 1,66. E A dividido por B. 0,6. Excelente. E se eu quiser saber, por exemplo, qual é somente a parte inteira de uma divisão? Ou seja, eu tenho aqui essa divisão. Aqui eu fiz 5 sobre 3 e aqui eu fiz 3 sobre 5. Então aqui eu sei que deu 1, alguma coisa. Mas se eu estiver interessado somente nessa primeira parte, somente 1 e desconsiderar o tudo, como que eu faço? Eu simplesmente uso duas barras. Então observe que ele só volta 1. Se eu usar aqui, ele vai retornar o 0. Se eu usar, por exemplo, 10 barra 3. Então ele retorna 3. Por quê? Porque se eu fizer 10, somente uma barra 3, eu tenho o 3,83. Somente a parte inteira é o 3. Confira. E se eu quiser saber quanto sobra de uma divisão? Deixa eu mostrar aqui. Se eu pegar 10, porcentagem 3. Eu tenho um resultado de 1. Por quê? 3. Eu tenho 3. 3 mais 3 é 6. Mais 3 dá 9. Então, de 10, antes do 10, o número que o maior número inteiro menor do que 10 que eu consigo dividir por 3 é o 9. Então, do 9 para o 10, sobra 1. Então, é justamente esse 1 aqui que ele apresenta. Ou seja, eu tenho a parte inteira e esse 1 é justamente o que sobrou aqui. Ele pegou esse 1 que sobrou, dividiu por 3 e deu a parte decimal, certo? Além disso, podemos fazer o seguinte, por exemplo, ali em cima eu defini o A como 3 e o B como 5, certo? E se eu quiser trocar o valor, eu quiser negativar o A, eu posso simplesmente fazer menos A. Então, quando eu faço menos A, ele fica menos 3. Observe que o valor do meu A não foi alterado, tá? Ele continua sendo 3. Somente nesse exemplo, eu coloquei o menos na frente e ele apresentou menos 3. Se eu quiser tornar o meu A negativo, como que eu faço? Eu faço A igual menos A. O meu A agora é menos 3. Observe que se eu tiver um número negativo e colocar, por exemplo, o mais A aqui, ele continua retornando o menos 3, tá? Quando você coloca o menos, ele inverte o sinal, e quando você coloca o mais, ele simplesmente traz o próprio valor. Outra opção que nós temos aqui no Python é o valor absoluto. O valor absoluto é o número, independente do número, se for positivo ou negativo, ele vai se transformar em positivo. Então aqui, eu sei que meu A é menos 3, certo? Qual é o valor absoluto de menos 3? Vamos ver. Eu escrevo ABS, abro parênteses, coloco A e fecho. O valor absoluto de menos 3 é 3. Então, comprova o que eu disse. O valor absoluto é simplesmente o número sem o sinal. Então, o valor absoluto de 10 é 10. O valor absoluto de menos 10 também vai ser 10. Correto? Se eu tiver um número
que está com casas decimais, eu posso transformar esse número em um número inteiro. Então, como que eu faço isso? Por exemplo, se eu falar que agora o meu A é igual a 5.3, e eu quero somente a parte... eu quero transformar ele em um número inteiro. Como que eu faço? Eu coloco int A. E ele transformou o 5.3 em 5. E eu posso fazer também o contrário. Eu posso pegar um número inteiro, por exemplo, eu posso chamar meu A agora de 6. E aqui, ele tá 6, ele tá como int, e eu quero transformar ele como float, ou seja, com casas decimais. Como que eu faço? Eu coloco float e coloco o meu A aqui. Ele vai ficar 6.0. Eu tenho uma opção também, vou mostrar aqui, que se chama divmod. Vou colocar aqui 10,3. Vamos entender o que isso daqui faz. Aqui, ele responde qual é a parte inteira dessa divisão. E aqui, quanto sobra. Então, eu posso conferir da seguinte maneira. Se eu divido 10 por 3, eu vou ter 9, certo? Então, na divisão, eu faria o 10 menos 9. E sobra 1. Então, aqui está justamente, ó, se eu quiser voltar daqui para trás, eu tenho o seguinte. Quanto é 3 vezes 3? 9. Mais 1, eu tenho 10. Isso daqui é exatamente o que eu mostrei aqui, ó. É o 10, porcentagem 3, o que é 1, e o 10 barra 3. E aqui ele traz o 3 e o vírgula, o 1. Quanto deu a parte inteira e quanto sobrou. E por fim, nós temos a potência. Elevar, né? Se eu quiser elevar um número ao outro. Então, por exemplo, se eu quiser elevar 2 a segunda. Em vários programas nós escrevemos dessa maneira, mas aqui no Python não é assim. No Python nós colocamos 2, asterisco, asterisco, 2. Então 2 elevado a 2 é 4. 5 elevado a 2 é 25. E também temos outra maneira de fazer isso. Podemos escrever pow, de power. Então, está justamente aqui, ó, equivalente to x elevado a y com 2 argumentos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 5 elevado a 2. E eu vou ter o meu 25 lá de novo. Posso colocar também 2 elevado a 2, que eu vou ter meu 4. Bom, então nesse vídeo nós revimos praticamente todas as operações que nós temos aqui no Python 3. Outros vídeos como esse você encontra aqui no canal e no site sudocontra.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te encontro em breve, abraços e tchau!